Olá, iniciando mais um painel regional, seu tradicional programa de debates, sempre aqui ao vivo pela Santa Cecília TV, 13 horas e 30 minutos. Você assiste também pelo Santa Portal, o portal digital da Santa Cecília TV, e à noite revê às 20 horas aqui na emissora. Depois o programa fica disponibilizado no YouTube para você rever a qualquer momento, porque aqui você tem informação, opinião e comentário com um conteúdo, sempre com a presença de convidados especiais e comentaristas que levam a você o que de mais importante está acontecendo aqui na região da Baixada Santista, em todo o estado, e os temas nacionais que repercutem diretamente no seu dia a dia. Hoje recebendo aqui o advogado Sidney Costa, aqui ao meu lado esquerdo, ao lado dele também o advogado Manuel Rogério, e à minha direita o professor de comunicação e marketing político Iberê Cirna. Ali na ponta, a Jéssica Souza, que daqui a pouquinho fala para você, telespectador, para você internauta, como interagir com o painel regional. Temos também o jornal parceiro, que é o Diário do Litoral. Manchete de hoje, Suman vence Haifa e é eleito prefeito de Guarujá. Está aí o resultado da eleição do pleito de segundo turno, ocorrido ontem lá na vizinha cidade de Guarujá. Eu passo aqui para o Sidney Costa, para que ele repasse ali para o Manuel Rogério, e uma edição aqui também para o professor Iberê Cirna. E a gente já vai começando o programa de hoje, cumprimentando os nossos convidados, como o Sidney Pereira Costa. Tudo bom, Sidney? Olá, Heraldo, telespectador. Hoje, 31 de outubro, uma cultura alienígena invade a cidade, principalmente aqui no prédio educativo do Santa Cecília. Vi muita gente já cortada, sangrando, mas é o dia das bruxas, meu caro. E gente cortada? Eles fazem essas maquiagens. Bom. É uma lembrança. Esse folclore que não tem nada a ver conosco, embora a gente tenha um rico folclore, e um folclore que, inclusive... Por que não faz o dia do Saci Pererê? Então, não ia falar isso. Inclusive, uma figura do nosso folclore que remete-nos à superação. Embora ele não tenha uma perna e seja negro, é dos mais alegres da cultura folclórica do nosso país. Quer dizer, a gente não consegue cultivar o que é nosso de jeito nenhum. Tem mais além do Saci? Saci? Deixa eu isolar, que no dia das bruxas a gente não quer nada para cima de nós. Mas né? tem mais além do Saci? Tem a Mula Sem Cabeça, que faz um sucesso danado lá no Rio Grande do Sul até hoje. A história é contada, por incrível que pareça, no Rio Grande do Sul a cultura é alemã, mas as nossas figuras folclóricas são muito lembradas lá. De qualquer maneira, aí também na Bahia, né, no Nordeste, muito lembrado o folclórico cancioneiro nosso, inclusive. Agora, eu vou me calar porque está na mesa hoje duas autoridades além de você. Você é o apresentador que todos você reconhece. Esses são os de alguns dias da semana fixos. O advogado, que é o meu advogado, que, embora jovem, só a advocacia faz isso, viu, Heraldo? Eu estou com 60 anos, ele tem metade da minha idade e é de nomeada na cidade. Só a advocacia é capaz de fazer isso, porque estudou mais, é um homem mais competente, inclusive é o meu advogado, que é o doutor Manuel Rogério. E o nosso professor de sempre, né, que ele está sempre livre para me corrigir, que é o Iberê. Portanto, estou hoje acompanhado das maiores autoridades e a nossa Jéssica, que faz a parte mais importante do programa, que é a interatividade com os telespectadores. Muito bem. Manuel Rogério, boa tarde. Boa tarde, Heraldo. Boa tarde especial aos nossos telespectadores. O Sidney sempre simpático. Acho que exagerou um pouco aqui, mas... Que é isso, todo mundo sabe que é verdade, amigo doutor é assim Manuel mesmo. Rogério. Ainda bem que todo mundo sabe que é Não em verdade. relação ao Iberê, mas penso que em relação a mim. E queria dar uma boa tarde especial também à Jéssica e a todos que compõem a mesa. Muito bem. Merecena, dia das bruxas hoje. O Sidney já veio inspirado aí hoje. Então, eu gostaria só de dizer pelos elogios, aquela ponta esquerda lá, embora sejam dois brilhantes advogados, são exagerados realmente, entendeu? Mas eu fico muito feliz de poder estar aqui, obviamente, curtindo o lado da Jéssica, ocupando um lugar que foi muito disputado aqui nesse entendeu? Mas eu continuo ocupando esse lugar. Muito bem. Jéssica Souza, boa tarde. Tudo bem, Heraldo?
boa tarde para você, cumprimentar os convidados da bancada de hoje, uma excelente tarde. E também para você aí de casa, uma excelente tarde. E para participar através dos telefones 3223-1120 ou 3223-7676, você pode mandar a sua dúvida, a sua sugestão, pergunta, opinião. E também pelo Facebook, facebook.com/Painel Regional TV. Participe com a gente, é muito importante a sua participação. Muito bem. Eleições municipais, segundo turno em Guarujá, Walter Suman, PSB, tornou-se prefeito de Guarujá ao derrotar ontem nas urnas a candidata Raifa Madi, do PPS. Com a vitória apertada, o prefeito eleito no segundo turno conquistou 79.702 votos, o que equivale a 50,84% do total dos votos válidos, enquanto a Raifa recebeu 77.056 votos, 49,16% dos votos. A diferença foi de apenas 2.646 votos. As pesquisas indicavam a vitória de Raifa Madi. Sidney Costa. Pois é, Heraldo, e não só a pesquisa... Voto a voto lá, hein? Pois é, não só a pesquisa indicava, como o primeiro turno clamava, gritava que daria ela em função de que tinha o dobro da votação do Suman. Um período menor para esse segundo turno e os eleitores do Guarujá mandaram uma mensagem acerca dessa insistência. Você sabe, quem é do Guarujá melhor sabe do que nós todos aqui, que a língua é um músculo solto. Às vezes a gente fala e não está vivendo lá o que eles sentem, o que eles precisam de representatividade no município, etc. Portanto, o guarujense sabe o que eu vou falar. Não se nega o poder do senhor Farid, tanto que ele começou a campanha e depois foi substituído por sua esposa. Não se nega o poder dos dois, portanto. E isso ficou bem claro quando se abriram as urnas do primeiro turno. Ela teve 43,17%, enquanto o Suman tinha 23,70%. Por incrível que pareça, em menos de 30 dias, doutor Heraldo e telespectadores, os guarujenses mandaram uma outra mensagem, embora muito apertada. O segundo turno foi 50,84% para o Suman, 49,16% para ela. Isso quer dizer uma diferença de perto de 2.000 votos. O que é interessante a gente analisar aqui é o outro candidato, agora chamado de não ao voto. O não ao voto, isso é, brancos, nulos e abstenções, somaram 32,8%. E isso, Heraldo, não foi uma particularidade do segundo turno em Guarujá, nem também em outros municípios. Desde o primeiro turno, essa margem é a média do não ao voto. Muita abstenção e muita gente dizendo que não quer votar naqueles que estavam disputando o pleito. Isso é para a gente fazer um exame do que vem pela frente em 2018 e como o eleitor está recebendo a sua obrigação, mais do que isso, a sua arma, que é o voto, para começar a desistir de apontar para um dos candidatos que estão no pleito. Muito bem. Olha, Rogério, um número elevado aí de não ao voto, aí, somando brancos, nulos e abstenções, né? 32,8%, mais de 30% do eleitorado lá. E isso não só no Guarujá, mas em todo o Brasil. É muito preocupante que o voto, que é o instrumento mais sagrado do eleitor, no momento em que ele tem a oportunidade de comparecer às urnas, escolher quem ele quer que o represente, o voto é a espada do eleitor. É tanto seu instrumento de ataque como de defesa. E nessa oportunidade, que é a oportunidade única, de 2 em 2 anos, é claro, dentro desse sistema, mas para prefeito, por exemplo, ele só vai ter esse mesmo direito daqui a 4 anos. E ele deixa de exercer esse direito, penso que com uma forma de protesto, só que é uma forma de protesto que não é válida, porque aqueles que se lançaram como candidato e aqueles que ganharam a eleição vão dar a mínima para esses que se absteram, para esses que votaram nulo ou branco. É claro que é um fato jornalístico, é uma matéria, é um índice a ser discutido por cientistas políticos, cientistas sociais, mas, enfim, deixou de escolher aquele que pode representar por 4 anos, hein? São 4 longos anos
que essa pessoa que foi eleita vai ter para falar por aquele que, inclusive, é aquele que deixou de participar do pleito, que se absteve ou anulou e votou em branco. Isso realmente é muito preocupante. Eu acredito que isso vai forçar todos nós que trabalhamos, que somos instrumento da comunicação, que somos formadores de opinião, isso vai fomentar que a gente cobre isso das autoridades e que a imprensa cobre isso das autoridades para que as autoridades coloquem em pauta essa questão de uma reforma política, a fim de que, eu não vou falar qual é a certa, eu confesso que eu ainda não sei o que é o certo, porque desde das últimas 4 eleições nós estamos vendo mini reforma aqui, mini reforma ali, e até agora não se acertou. Eu penso que é um assunto que tem que ser colocado em pauta reiteradas vezes para ver se a gente consegue alcançar o que realmente deseja o eleitor. Ô, Iberecina, qual que é a relação, por exemplo, entre esses no caso do Guarujá, né, esses 32,8%, branco, nulo, abstenção, e as pesquisas, as prévias que foram divulgadas antes? Até a mais recente do IPAT, no dia 28, apontava aí 41,6 para Haifa e 35,5 para o Walter Suma, né? Isso considerando lá os votos válidos. E no total 54 a 46. Mas na verdade inverteu, deu 50,84 para ele e 49,16 para ela, e ela perdeu a eleição. Quer dizer, influenciou também o entrevistado, que vem a ser o eleitor, ele ficando na miúda, como se diz na gíria, também leva a esse tipo de resultado, camufla um pouco? Bem, na verdade, nós temos que analisar por um outro aspecto. Eleição de segundo turno é uma outra eleição, absolutamente diferente da primeira, por alguns fatores. Vamos analisar Guarujá. Guarujá, no primeiro turno, eu tinha 10 candidatos. Aí eu pergunto, esses 8 candidatos restantes foram para onde? Há uma composição política. Por uma outra vertente, os vereadores que têm lá seus compromissos partidários para serem eleitos, já foram eleitos e estão à disposição para novas composições. Então, este quadro não dá para dizer que vai seguir o primeiro turno. Então, a eleição de segundo turno é exatamente o marco zero de qualquer eleição. Ora, quando nós falamos aqui dos resultados da pesquisa, e me perguntaram, eu participei inclusive num caderno regional do Santa Cecília no dia do debate, e me fizeram a pergunta, e eu dizia que para mim era 0-0, tem que andar, ainda não acabou a eleição. Nós temos, por exemplos, aqui, nós tivemos aqui já Thelma e Papa por uma diferença de 1.700 votos. Nós tivemos lá atrás Del Bosque e Thelma por uma diferença de 900 votos. Tivemos aí São Vicente, né, com a vitória do Biri, que vinha. E vai mais longe. Se vocês lembrarem, nas primeiras pesquisas, Fernando Collor de Mello, quando foi presidente, tinha 4%. E acabou virando presidente. Então, assim, esta estrutura política favorece esse tipo de coisa. Mas aí eu vou me prender àquilo que o Rogério colocou com muita clareza. O que se faz no Brasil com o sistema eleitoral é uma verdadeira assinte. É uma agressão a qualquer bom senso. Nós não pensamos, não discutimos, não levamos a sério. As reformas do sistema eleitoral são feitas à porta fechada, está ocorrendo uma agora no Congresso, a famosa reforma do sistema eleitoral, as portas trancadas. Estão lá eles lá decidindo para você ficar mais próximo das decisões? Não. Eles estão lá decidindo como é que eles vão fazer uma reforma política que garanta que eles fiquem sentados onde eles estão, ganhando o que eles ganham, fazendo o que eles fazem.
Então, esta é a brincadeira. Nós fizemos uma mini reforma em 2015, não é isso? Que entrou com algumas novidades, proibindo isso, proibindo aquilo. E nós analisamos que toda reforma política no Brasil é feita sob determinada conjuntura onde o país está passando. Em 2015, nós estávamos com todos na rua. E aí o político diz o seguinte: não, vamos diminuir o prazo, porque a gente apanha menos. Em vez de 90 dias, vamos deixar 35 só para bater, porque aí passa, a dor é menor. É assim que se resolve política nisso aí. Aí nós temos um número de partidos, ninguém fala nisso. A obrigatoriedade do voto, estou aqui diante de 3 advogados. É bom, não é? Eu também não tenho uma formação, eu não tenho a minha opinião não está formada, mas ela tem que ser discutida. E não se discute. Aí assim, o fundo partidário, eles vão inventar um jeito aí. Já estão propondo que nos anos eleitorais quadriplique o valor. E é bom que se diga que este fundo partidário, que eles brincam, andam de avião para lá e para cá, é o nosso dinheiro, né? Nós é que pagamos esse tipo de coisa. Então, se levar a sério a reforma política, a reforma do sistema eleitoral brasileiro, pode ser que a gente consiga criar novos horizontes. Mas, do jeito que está, eu não tenho muita esperança de que vão fazer pensando no povo. Mas é obrigatório. E nós, assim, o Rogério colocou muito bem, o maior evento da democracia é a eleição. E o que eles fizeram? Transformar aquilo que é o meu direito em dever. Aí me assustam. Se você não votar, você vai pagar não sei quanto de multa, não pode tirar passaporte, não pode... É cheio de... Gente, a democracia não diz isso. É o meu direito e eu não posso exercer. Então vamos parar com essa coisa de ficar remendando política. O doutor Cine já falou em outro programa aqui, ele tem uma capacidade ímpar de lembrar datas e números de leis, né? Eu acho isso muito interessante. Ora, como é que isso é feito? Quem é que paga essa brincadeira toda? Não se surpreenda não, viu, Rogério, que essa nova reforma política, você pode ter certeza que não vai ter nada das aspirações populares. Ô, Rogério... Iberê, eu só queria, nesse cenário analítico, que é a nossa preocupação, parece que foi minha, muito mais do doutor Rogério, que vai começar a enveredar nas pautas dos críticos de eleições essa questão do aumento da abstenção e do não ao voto. Quer dizer que todo esse corolário que você fez aí, muito bem arrazoado, é esse um dos motivos que está levando o eleitor a não querer mais votar, suportar pagar multa, ficar sem passaporte, e a multa é até irrisória, mas o trabalho de ter que ir lá no cartório eleitoral, é isso que está tirando a motivação do eleitor? Essas reformas que ele nunca participa, ele nunca opina, é tudo enfiado goela abaixo do que vem lá do Congresso, será isso? Além disso tudo, o que nos é ofertado como qualidade é muito ruim. Tá certo. A Lava Jato está andando aí. Tá certo. Então, o que nós temos de expectativa? A cada um dos políticos que estão lá, se cavocar, vai aparecer na Lava Jato, eu não sei nem se vai sobrar algum. É tanta gente, que tanta lista de... Você vai ter tanta água para lavar isso aí, né? Tem, estão comprando agora essa não sei como é que chama, para ver se aumenta a pressão. Mas é tudo quanto é lado. Então, o que você quer com o eleitor? O eleitor fique motivado a escolher um líder político? Me aponte um. Não temos. Então nós estamos indo no menos ruim. Quem é o menos ruim? Aquele que ainda não levantaram o nome na Lava Jato. Então, assim, esta coisa que leva a pessoa a ficar em casa. Manuel Rogério, e essa questão, não há como acabar com esse fundo partidário? Porque isso parece que é um incentivo maior a que cada vez mais se criem partidos. Porque na medida em que eu crio um organismo e dou o nome de partido político, eu vou ter a certeza que eu vou ter um dinheiro para sustentar esse organismo. Seria perfeitamente fácil acabar com o fundo partidário. Agora, foi o que o Iberê falou. Quando você coloca para fazer a reforma aqueles que vão se beneficiar daquilo que eles estão escrevendo, isso por mais que a pessoa tenha boa vontade, ela se trai no momento que ela começa a pesquisar, no momento que ela começa a elaborar esse projeto,
ela vai se trair e vai falar assim, pô, mas isso vai me prejudicar. Está no subjetivo dela, não consegue fugir disso aí. Eu vou tirar o fundo partidário, mas vai prejudicar o meu partido. Aí, se partir de mim essa proposta, o partido vai cair em cima de mim. Eu preciso do partido. Eu preciso de quê? Eu preciso de voto. Como é que você conquista voto? Com apoios. Se eu estou colocando uma coisa que vai prejudicar uma gama de pessoas, essas pessoas não vão me apoiar mais. Pelo contrário, essas pessoas vão contrária a mim. Então, é isso que dificulta. Eu acho Rogério, só para acrescentar, a cláusula de barreira. Sim. A cláusula de barreira, assim, ó, se o partido não atingir tanto... Sim. Agora essa questão da cláusula de barreira, com essa eleição a prefeito, a coisa ficou um pouco sui generis. Por quê? Porque muitos partidos pequenos conquistaram prefeituras. E é claro que isso vai ter um reflexo na próxima eleição para deputado. Muitos partidos, porque geralmente tem dedo de deputado quando consegue uma prefeitura. A maioria das prefeituras tem muito apoio e esse deputado, ele vai querer fazer... vai querer que o prefeito o apoie. E aquele prefeito ele vai apoiar aqueles que são do partido dele. Então, esses partidos pequenos vão passar a ter cadeiras no Congresso Nacional. Aí vai começar a complicar pela questão da cláusula de barreira, sim, que, afinal, também acabou não funcionando. Vamos fazer um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com o painel regional. Já de retorno aqui para o segundo bloco do painel regional. E olha só, ontem tivemos ali uma situação inusitada lá na Praça dos Andradas, né? A trupe Olho da Rua de teatro, foi preso pela Polícia Militar, viu, Iberecina? O ator, o Caio Martinez, foi levado para o 1º Distrito, que é uma coisa realmente que não dá para entender. As praças públicas, aquela praça ali dos Andradas, ela até algum tempo atrás era cercada por grades. E era difícil passar por fora ou por dentro. Quer dizer, eu não sei o que dava mais medo, se era passar pelo lado, ao lado da grade, do lado de fora, ou por dentro. Outra praça que é assombrosa, o povo fica de fora, salvo alguns poucos trabalhadores que tem ali, como os taxistas, tem o engraxate lá, é a Praça José Bonifácio, em frente ao fórum. Então, quando as pessoas, grupos, músicos, artistas, começam a ocupar a praça, vêm as autoridades e dizem que não pode. Quer dizer, nós estamos caminhando para uma direção bastante curiosa, que isso faz lembrar realmente os tempos da ditadura. Você não podia ficar na praça pública porque era preso. Mais de 2 era uma conspiração contra a revolução. E isso me parece que está se repetindo agora. A Polícia Militar alega que a encenação, o espetáculo que estava sendo apresentado era ofensivo à Polícia Militar. Ainda que fosse. Não é uma manifestação de arte? Você pode montar uma peça elogiando a Polícia Militar, como você pode criticar a Polícia Militar, criticar o governo ou elogiar o governo. Mas daí a ser preso, a parar um espetáculo, e a Prefeitura de Santos também diz que não tinha conhecimento, quer dizer, então eu vou pedir autorização para passar na praça, para ficar na praça hoje? Como é que é isso, Sidney Costa? Realmente Heraldo, tempos sombrios? Você vai me trazer um assunto que não vou fugir dele de forma alguma, mas vou ter que fazer um peso, porque ultimamente eu fico colocando as minhas próprias interpretações de alguns fatos e sou, às vezes, mal entendido, e toda vez que eu faço isso, sou muito parado na rua, cobrado, enfim, parece que é no desacerto meu que vem o reconhecimento das ruas. Então, para evitar isso, ultimamente não tem acontecido nenhuma parada, quando vem para mandar abraço para você e para o programa que tem uma grande audiência, e ficam esperando quais são nossos posicionamentos. Aí, botaram sainha no ator que tinha no seu peito o brasão da PM. Classe sofrida, não se discute isso, nunca muito bem reconhecida pelo próprio governador do estado de São Paulo, talvez aí esteja o primeiro motivo de uma crise de segurança invencível, falta de salário, de apoio estratégico, de inteligência, enfim. E aí o rapaz vai para a praça, realmente existe também um pouco, assim, dos mais de 100 mil representantes da Polícia Militar, nos meus dedos, assim, tem uns 5, que não pode ver negro, já vai fazer uma blitz mais agressiva, não pode ver jovem em alegria na rua, acaba com a alegria deles, tem uns 5, tem.
Aí eles foram fazer uma representação desses momentos que eles passam de angústia para manter a sua juventude, a sua maneira de pensar. O jovem é dono do mundo. Ah, como eu pensava assim quando era jovem. Não sabemos nada, não somos donos de nada, às vezes nem da nossa própria consciência. Mas isso é que a maturidade é velho, estou velho. Agora eles podem, então botaram a sainha e isso foi o suficiente para acabar no resultado que você colocou aí. Mas, meu caro Heraldo, eu vou lembrar de uma passagem lá na Rádio Terra, que a gente abriu um quadro chamado O Radar da Justiça, o Judiciário em Xeque. Não é só um Estado policialesco que nós estamos enfrentando hoje, de muita autoridade, autoridade demasiada. Também um Judiciário policialesco. Essa semana me vieram duas notícias que eu falei, não, eu não creio nisso, eu só estou crendo nessas duas notícias que vieram do nosso Judiciário aqui de Santos, porque quem assina a matéria é o Marcos Santana, nosso colega aqui, de bancada, do Jornal da Orla, em que o juiz da vara do júri, sem denúncia, sem nada, prendeu a moça que é o pivô de um triângulo amoroso dos mais ruidosos, para ir para os livros do Nelson Rodrigues, no acidente com o Dan Nunes, o músico, e o tal de Chupeta, meu caro. Opa. Tá bom? Sem manifestação do Ministério Público, que é o dono da ação, o juiz resolveu prender a mulher preventivamente, porque entende que ela é tão culpada quanto o Chupeta em matar o Dan Nunes. Mas ela foi denunciada? Nada, ainda não. Está uma briga lá com o Ministério Público agora. Escuta bem, depois eu vou para uma outra notícia, meu caro, em que uma senhora que teve que abrir a barriga novamente, depois de ter sofrido uma cesariana, para tirar as gases que estavam lá dentro, foi o médico absolvido e ela condenada a pagar danos morais para o médico. Quer dizer, hoje nós estamos vivendo um instante de completo descontrole e na particularidade daqui, da nossa região, da polícia e do judiciário. E aí, como é que nós vamos enfrentar isso? Ô, Manuel Rogério, o povo e os artistas podem ocupar a praça ou não pode? Não só o povo e os artistas, mas como qualquer um de nós. Não pode ocupar, tomar ela para si, porque é um bem público. Tanto é que é um bem que não pode nem ser usucapido. É um bem diferenciado, é bem de uso comum, todos nós podemos usar. Agora, eu não Vou até tomar um pouco d'água. Não tenho dados pormenorizados do fato concreto. Eu penso, pelo que eu observo da atuação da Polícia Militar, pelo menos aqui em Santos, a nossa Polícia Militar é uma polícia educada, do meu ponto de vista. Às vezes que eu fui parado numa blitz, ou na rodovia, ou aqui mesmo na cidade, eu sempre fui bem tratado, sempre com educação. Primeiro há uma saudação de bom dia, boa tarde ou boa noite, depois a solicitação dos documentos com aquela palavra essencial que é o por favor, e eu não tenho o que falar da Polícia Militar. Mas também não quero tirar o direito dos nossos artistas de poder, em praça pública, fazer a sua manifestação, afinal é um direito constitucional, é a livre manifestação. Quando a livre manifestação é muito grande, é maciça, aí tem aquele dever de comunicar às autoridades para que não cause prejuízos a terceiros. Então, eu não vou adentrar muito ao fato que eu não sei concretamente o que levou aos policiais a tomarem essa atitude. Mas, en passant, eu posso dizer, tem tanto direito os artistas que estavam manifestando em praça pública, como qualquer um de nós tem esse direito, como os policiais são autoridades constituídas, mas é claro que tem o trilho da lei, não pode exceder na sua autoridade. Eu viajo muito ao exterior e todos os policiais, eles têm mesmo essa característica de autoridade, porque se a polícia ela perder a autoridade, ela não é respeitada. Na Europa, por exemplo, o policial é truculento, ele te dá uma graça, alguma saudação, ele já vai logo exigindo o seu documento, não importa a língua que você fala, raras vezes que se você pedir a língua universal, um ou outro policial pode falar inglês com você, salvo na França, porque aí você está perdido, que ele vai querer falar em francês e não vai querer ouvir o seu
inglês tupiniquins. Então, eu vou deixar aqui, eu vou me abster para vocês que sabem mais sobre esse caso, para não dar opinião. Mas, e reiterar, tem que ter autoridade, a autoridade ela tem que ser respeitada e os nossos artistas também têm o direito de manifestar. Heraldo, você vê a diferença de uma autoridade, ainda bem que abriu o programa falando só a verdade. Já arrancaram o celular da minha mão. Começou a ser truculento uma vez, uma blitz comigo, eu fui bater a foto e ele arrancou da minha mão. Você vê, com o doutor Manuel Rogério é uma autoridade. Como é que é? Faz favor, boa noite. Boa tarde, bom dia, boa noite. Seu documento. Que legal. Quem sou eu, né, doutor Isso, Heraldo? isso deveria ser o comportamento padrão, mas infelizmente não Eu confesso... É uma autoridade reconhecida, rapaz. Eu confesso para vocês, nesse momento que nós estamos vivendo, quando eu vejo uma blitz policial, quando eu vejo... Eu tenho medo. Não, eu me sinto seguro. Tu vê a diferença? Eu me sinto seguro quando eu vejo o policiamento. Porque quando o bandido vai te abordar, ele não faz nada disso, não. Ele já te dá logo tapa na cara, já te agride, te ameaça com a arma, quiçá, às vezes, até coisa pior. Bom, Iberê, esse grupo, a Trupe Olho da Rua, esse espetáculo é vitorioso, eles têm se apresentado em diversas cidades e tem uma situação curiosa também. Outros artistas, outros grupos têm ocupado ali a Praça dos Andradas e está criando uma certa celeuma com a prefeitura, que a prefeitura diz que, olha, você tem que avisar quantas pessoas vêm, o que vão fazer, se vão trazer lanchinho de casa, enfim... É um negócio meio esquisito isso, não? Olha, você sabe que, observando, eu gostaria de usar o jargão de uma figura, pela minha idade, pela minha forma de olhar, eu iria usar assim, prefiro não comentar. Eu vou dizer por quê. Porque assim, nós também não podemos viver num mundo desregrado. Eu não estou aqui criticando nem A, nem B, nem C, mas a partir do momento que uma instituição que está credenciada a dar segurança e que não fez absolutamente nada, e de repente ela é achincalhada, nós estamos caminhando cada vez mais, não aí pelo lado teatral da coisa, não, mas nós estamos caminhando cada vez mais por desacerto. Aí você diz, mas a praça pode? Pode, mas não pode, gente. Nós vivemos numa sociedade, a sociedade tem regras. A sociedade estabelece regras comportamentais para que possamos viver em sociedade. Aí vem aqui, é bonito, vir na televisão, pode dizer, não, tem que liberar, a praça é do povo. Como a praça é do povo? Mas tem que ter regra. Aí eu vou lá, fico pelado, levo almoço, janto. Como é que fica isso? Então a prefeitura tem que cumprir o seu papel, porque se não cumprir, nós vamos cobrar da prefeitura. Aí você pega a instituição, vejam lá o programa, por que não fez isso a história da Cinderela? Não pode, tem que fazer da Polícia Militar. A Polícia Militar é achincalhada, só que na hora que você cobra da Polícia Militar, aí ele não vai de saia, aquele guarda, ele vai de calça comprida. É esse mesmo guarda que ganha mal, esse mesmo guarda que mora numa subhabitação, que corre risco de vida, que toma tiro, esse mesmo cara. Mas é bonito falar porque nós estamos vendo aí a agressividade da Polícia Militar. Gente, tem coisa melhor para ser feita, para se ocupar na praça. Por que não se ocupa a praça com outras coisas? É um grande exemplo para o jovem isso. É maravilhoso. Desculpa, eu já passei um pouco da idade de estar admitindo todo esse tipo de coisa. Nós vivemos numa sociedade, esta sociedade tem regras, discuta as regras, mas cumpra-se as regras, senão não dá. Então, Iberê, eu não quero te corrigir jamais, pelo amor de Deus, quem sou eu? É que a gente aprofundou aí no caso e eu acabei, até por conhecer alguns dos que dirigem lá a Trupe Olho da Rua, que é um grupo que vem das comunidades aí periféricas da cidade. Na verdade, eles reproduziam ali uma cena muito comum quando invadem as comunidades. Não se pode mais falar favela, né? Por quê? Mas sei lá, a não gente é tão falar mais patrulhado nada. ultimamente. Então eles estavam reproduzindo Favela movimentos. deixou de ser favela, então? Pois é, eles estavam reproduzindo ali o que eles sofrem, essa juventude está sofrendo quando há invasão pela polícia militar nas favelas, que não olha direito o seu comando, ou não obedece o seu comando, ou o seu comando é o mais exagerado possível. Já tivemos histórias aí que entraram
para o pior do Brasil, como o Carandiru, o evento lá do senhor Agora, Biratã. posso perguntar, Cid, quantos policiais militares você viu de saia? Agora, o que é grave aí, viu, o Iberê, é prender, naquele momento que ele executava o exercício artístico, e com testemunhas e fazer daquilo pirotecnia, quando, para subir, meu amigo, no morro, onde eles têm endereço dos grandes traficantes, para invadir favela, quem paga sempre é o inocente. O verdadeiro criminoso nunca é atingido. Então, essa balança vai criando uma insatisfação coletiva, que alguém tem que comentar. Não sou eu, porque quem sou eu para ficar comentando essas coisas? É que, mais uma vez, devo ser parado na rua para explicar melhor. Toda vez que eu abuso um pouco da liberdade de expressão, aliás, toda vez, hoje nesse país que se abusa da liberdade de expressão, a gente paga um preço. E nesse caso aí, também não podemos olvidar que isso acontece. Eu acho que teria que ser um trabalho de inteligência, esperar eles acabarem, pegar o roteiro, tentar conversar, tudo na maior forma de pacificação. Mas não com autoridade extremada, mas é isso que o quando grupo eles queria. retratavam um episódio que eles sofrem muito. Olha, Agora, a maioria dos PMs não fazem isso, né? Mas então... Tá aí a prova do Manuel Rogério, que então- deu até hoje sorte de pegar só os PMs que eu acredito que existem na corporação. Então, o Chapeuzinho Vermelho pode, os Três Porquinhos pode, quer dizer, se eles quiserem fazer uma crítica à Polícia Militar, não pode. Não pode. É isso? Ficou assim Então, delineado, mas eu acho que poderia ter... Então, a gente vai... Eu acho que poderia ter uma outra interferência inteligente. Então, Conversar com eles. Qual é o problema que vocês estão querendo acusar aí? Levar para outro campo, o campo da discussão das ideias apenas. E se fosse lá uma crítica contra o Ministério Público, que eu tenho convicção, mas não tenho prova. Ou se fosse contra o juiz. Que nem eu fiz agora do Judiciário. Aí também não poderia? É igual eu fiz o do Judiciário, essas duas decisões últimas aí, que assusta a gente. Nós ficamos isolados, Sidney Costa, não tem problema. A gente ficou isolado, mas é assim mesmo. Não estamos, não. mas Eles também têm razão. O Iberê tem muita razão e o Manuel tem razão. Ele não tem Iberê- experiência que nem os meninos. E o Iberê tem razão quando também não pode chegar. Mas o Iberê, a crítica do Iberê O foi no extremado sentido do- nunca é bem-vindo, Heraldo. O bom senso sempre é o caminho. O Iberê também corre perigo, porque, pela essa declaração dele, se ele for à Finlândia, tira dos teus projetos visitar a Finlândia, ela tem um partido agora que chama Pirata. E esse partido conseguiu uma grande maioria de parlamentares que eles têm uma tendência para liberar tudo na anarquista, né? internet, exatamente. De liberação, de crítica. Inclusive o mais ou Wikipédia. É mais ou menos contra as regras lá estabelecidas. A Finlândia Salvaria o é um Assange, país, o Assange que está no muito frio. Equador, escondido dentro do consulado. É assim, eu Mas conheço você não vai querer ir lá, eu não, conheço porque é a muito Finlândia que eu frio. tive lá, mas só vou explicar uma coisinha para você. Quando você tenta sobrepor a ideia de outros países de primeiríssimo mundo em cima do Brasil com a realidade brasileira, não dá para ficar copiando e nem comparando. Eu acho que nós temos que ter, assim, as nossas regras sociais, as nossas brasileiras, são completamente diferentes da Dinamarca, da Finlândia, de onde você quiser. Existe uma outra formação cultural, uma outra formação do amálgama brasileiro. Então, não dá para você sobrepor, mas está acontecendo. Eu pergunto o seguinte, no Brasil, nós temos uma regra, essa regra pode ser questionada, pode ser debatida, pode ser criticada, a regra. O que eu não posso e não acho justo é você agredir esta regra da forma como foi agredida. Não, mas, só isso. mas a regra permite manifestação em praça pública. Mas a regra, se você for, vocês como advogado, sabem melhor do que eu. A regra permite, desde que guardada a integridade do outro lado. Aí você põe a integridade o quê? De um guarda de saia com gestos de atos sexuais. Quem viu o vídeo, gente? Então não adianta nós ficarmos aqui, é muito bom, é legal, é a liberdade. Pera, eu acho que isso é produto da minha idade. Eu estou preocupado com meus netos, porque eu acho que não é um bom exemplo. Poderia, sim, estar orientando meus netos a questionar estas regras, aí sim, de uma forma coerente, digna, respeitosa, e nós não temos isso. Então, se nós vamos liberar, pode ir na praça, pode tudo. Gente, nós vamos viver aonde? Então, esta é a minha dúvida. Agora, se vão me criticar, fiquem à vontade.
Você pode falar o que você quiser aqui. Eu sei disso. Sempre pôde. Nós não estamos obrigados. E tem razão. Nós aqui Tem razão, pelo teu olhar você tem razão. Os telespectadores, não são obrigados a O concordar. fato ali que eu Cada um acho vai que ter a podia sua ser opinião, usada mais claro. inteligência. Houve mais truculência do que inteligência. Muito bem, vamos fazer mais um intervalo e a gente retorna para o terceiro e último bloco do painel regional. Olá, já de retorno aqui para o terceiro e último bloco do painel regional. E em respeito a você, telespectador e internauta, cumpre lhes informar que a partir desta edição o painel regional entra em recesso para retornar em 2017, reformulado com outra formatação, mas sempre mantendo a independência e imparcialidade, os postulados máximos do jornalismo que seguimos à risca aqui. É claro que aqui nesta bancada se expressaram vozes discordantes, o que é salutar, pois a sociedade é composta de contrários e a verdadeira democracia é conviver exatamente com as diferenças. Nós agradecemos à direção do Sistema Santa Cecília de Comunicação e principalmente a você, que sempre nos honrou com a sua audiência. Sidney Costa. Geraldo, eu vou tomar um pouco d'água. Tudo bem, Sidney Costa? É um recesso, é? Fazer um recesso e o programa Você gosta de caneta tinteiro? vai ser reformular, é bom, eu Então, gosto. por favor. É. Me sinto honrado de passar para você como um Opa. bastão que tem a sua força mais nesse sentido justo que carrega a tua carreira jornalística desde remotos tempos, quando você estava naquele jornal, hoje de eventos, né? Não é mais um jornal preocupado muito com jornalismo. Hoje é um jornal preocupado com eventos. Não, eu passei por outros jornais também. Sim. E em razão disso, eu que convivi todos os dias durante 3 anos ali na Rádio Terra, aprendendo com você, a responsabilidade que é a gente se postar diante do telespectador e dar a nossa opinião, que de alguma maneira acaba ressoando na sociedade. Eu gostaria que você lembrasse de mim, sempre com essa caneta. Vou dar uma carga nova, porque essa já tá, eu tenho as cargas, mas é fácil de encontrar ainda a carga. Fica como presente para você no ar, porque aprendo sempre com você, mas essa, a leitura desse enunciado que chegou a me impactar, me emocionar. Muito bem. Não sei como é que será esse recesso, espero que seja. É o tempo necessário para a reformulação, né? Que a direção Agora, do todos estão de programa, parabéns, eu a aprendi. direção do programa está Eu cresci realizando. aqui mais como ser humano, por incrível que pareça. Que às vezes a gente fala as coisas e isso vai acompanhando a gente até em casa. Naquela noite não dorme. E ressoa a fala do outro colega, só autoridades passaram por aqui, convivi com quase todas elas, que em alguma oportunidade eu pude dividir essa bancada. Nomes como Banha, Cassione, professor Elias Jacó, nossa, Marcos Santana, Fernando Chagas, homem dos números também, como diz o Iberê, para mim, Amaral. mas eu aprendi com ele, Rodolfo Amaral, enfim, gente que algumas dessas noites que eu fui para depois fazer minha reflexão das madrugadas, eu não dormi direito, aprendendo que eu não poderia falar aquilo, que eu estava errado, e melhorei como ser humano. Isso eu acho que foi o que eu vou levar de mais importante dessa experiência com vocês, é que eu tenho certeza que eu aprendi a ser um ser humano melhor. Muito bem. Ô, Manuel Rogério. Eu posso? Mas eu acredito, eu também que venho participando do programa durante esse longo tempo de existência do painel regional, eu acho que o Heraldo está tomando uma decisão acertada, porque tudo tem que ter o seu recesso para pesquisar, para buscar. Não fala, vai ter pesquisa? Sim, é claro. A nossa sociedade, ela vem numa constância de mudanças. Está aí a própria eleição, as 2 últimas eleições que nós tivemos, que todo o jornalismo enxergou várias mudanças e várias atitudes do eleitor que ninguém esperava. Então, aqui, como é um programa essencialmente político e que trata dos problemas da região, para que o telespectador não fique com aquele sentimento de déjà vu, eu já vi aquele assunto em discussão. Eu acho que é salutar isso. Um recesso, afinal, todos nós temos direito a férias, a parar para refletir, pesquisar e trazer novas coisas, trazer muitas outras novidades. Afinal, esse presente
não é para nós, são para os nossos telespectadores. Não é isso, Iberê? Eu sou suspeito para falar, até porque eu fico observando, o Sidney, às vezes, ele rasga elogios ao Heraldo. E eu vou dizer uma coisa para você. Convivência. Eu vou dizer uma coisa para você. professor. Nenhum da mesa pode ter o prazer que eu tenho de poder estar sentado do lado do Heraldo. Por quê? Porque, primeiro, eu vejo o brilhante jornalista que nós temos ao lado. E eu ajudei a formar porque foi meu aluno. Olha. Então, veja, com que alegria, né? Um professor consegue ver, e no caso do Heraldo em especial, não só o jornalismo, como a sua vida pessoal. Eu quero aproveitar e mandar um grande beijo à minha querida Noemi, né? Que é uma brilhante jornalista, e começaram a namorar próximo da minha aula, olha que coisa. Olha. E hoje vejo aqui uma família belíssima, 2 competentes jornalistas, e eu, como professor, me sinto muito recompensado por todo o esforço do magistério. É poder sair daqui e ter um amigo hoje como o Heraldo e saber que lá atrás, um dia, eu tive a ousadia de ensinar alguma coisinha que hoje ele pode estar aqui. Então, este prazer, lamentavelmente, tanto o Sidney como o Rogério não vão poder desfrutar, mas eu desfruto e fico muito feliz com isso. Com certeza. Olha, você merece, porque é um grande jornalista de nomeado na nossa cidade, merece todo o respeito mesmo nosso. Eu agradeço as palavras do Sidney, a palavra do professor Iberê, e mais do que ninguém, o tempo em que participei aqui do programa, eu já conheci o programa, já vim algumas vezes, e ocorreu de substituir com a saída do Edgar Boturão para concorrer à eleição, e então a gente ficou aqui apresentando a partir de julho deste ano. Essa parada realmente é necessária sim, porque tudo na vida, Sidney, tudo na vida você precisa rever, reformular e para continuar. O formato é excelente, o painel regional tem quase 10 anos, é uma trincheira da discussão democrática aqui da região, todo mundo sabe disso, né? Os que acompanham o momento político, o momento econômico da nossa cidade, sabem disso, as autoridades têm essa percepção também. Quando você tem um assunto importantíssimo para levar à sociedade, você vem aqui, você discute as questões de saúde, as questões econômicas, as questões de mobilidade, as questões políticas nem se diz, então tudo isso é importantíssimo, a gente reforça aqui as pessoas que passaram por esse programa, o vereador Banha, o professor Cassione, o professor Elias Jacó, enfim, uma série de nomes que a gente for citando aqui, a gente vai cometer a indelicadeza de esquecer de alguns, mas não significa um fim, é um recomeço. A gente tem que ver isso sempre por esse lado. E a gente também não pode deixar de agradecer aqui toda a nossa equipe técnica, a nossa equipe de produção, o Vinagre, o Rafael Cury, o Rafael Costa, o Léo, o Vitor, o Gustavo, enfim, o Carmelito, todos eles. E principalmente essas meninas, né, que de alguns anos para cá, né, professor Iberê, passaram por essa bancada. Mas o interessante é assim, você que está nos assistindo, marque bem esta mocinha aqui. Porque é uma escola de jornalismo isso aqui, muito interessante. E esta, assim como outras que passaram aqui e tiveram a percepção de aprender, podem ter absoluta certeza que serão brilhantes jornalistas aí para o futuro. Então é um privilégio poder estar do lado e acompanhar a carreira política, a carreira profissional da Jéssica. Uma das meninas que passou aqui e aprendeu muito com o jornalismo, com os ditames aí do jornalismo do Heraldo. Pois é, ela passou a Ione Furukawa, que hoje é um selo da emissora, né? Poxa, representa muito bem a emissora, inclusive em horário nobre. A Camila também, que hoje se desenvolve bastante bem aí junto à grade e, portanto, o painel também me ajudou nesse sentido. Eu sempre tive uma dúvida, viu? Se a Jéssica ia fazer no jornalismo ou se ela ia para o direito. Eu fiquei, mas agora eu tenho certeza que ela vai para o jornalismo. Entendeu? Vai para o jornalismo, né? Vai para o jornalismo. Depois, talvez, ela enverede pelo lado do direito. Quando nunca consolidar. se sabe, né? Nunca se sabe. Então, e aí, Manuel Rogério? Jéssica, e você, a tua experiência aqui? Eu só tenho que agradecer a oportunidade que eu tive durante esse período aqui. Eu estou sempre
com o telespectador, né? Sempre recebo as perguntas. Às vezes a gente recebe tantas que não consegue colocar, mas, né, a gente está sempre fazendo o possível para poder levar o melhor para você de casa. Dizer que esse período que eu fiquei aqui, estou estudando jornalismo, estou no 3º ano, ano que vem já me formo, se Deus quiser. E dizer que aprendi muito com todos que passaram aqui na bancada, todos deixaram um pouco do aprendizado que eles puderam passar para você de casa, para mim também. Então foi uma oportunidade única, agradeço de coração a tudo que eu pude aprender aqui. Eu quero ouvir o Rogério, que é uma espécie de alter ego do painel regional. Eu sei o que estou falando. O nosso Sérgio Moro. Sim, o nosso Sérgio Moro. Sérgio Moro agora pegou pesado, não faz isso com ele. Eu só sinto nesse momento o vazio que vai ficar para o nosso telespectador. Mas eu queria esclarecer, pelo que nós conversamos aqui, pelo que eu estou entendendo. Isso já havia sido estudado. E não é férias, viu? Não é umas férias, porque férias é para aproveitar, é um recesso. O recesso é para trabalhar, é para pesquisar, é para encontrar assuntos que alcance o nosso telespectador, que chame mais a atenção do nosso telespectador e que o painel regional, que já tem esse nome, já tem essa marca forte, que ele traga novidades interessantes, não fique nas questões reiteradas, repetidas. Sim. Essa que é a ideia. E esse recesso vai ser de muito trabalho mesmo, apesar que perto do Natal todo mundo vai ter que parar um pouquinho, não vai fazer a gente estudar no Natal, né? Já saímos agora de um grupo de estudos, que era toda a legislação processual civil que acabou de mudar. Agora nós vamos trabalhar num grupo de trabalho, mas espero que pelo menos no Natal e Ano Novo a chefia aí deu um refresco pra gente. Não será uma mini reforma não, né? Não é mini reforma. Iberê, na verdade, o que a gente fala aqui e diz é o seguinte: o jornalismo ele tem o seu pilar básico, mas a forma de apresentação, e é isso que a gente vai buscar, na tentativa de inovar para tornar mais ágil e essa interação maior com o telespectador. Isso é importante porque nós temos que entender a tecnologia que fica disponível hoje faz com que a gente repense e busque uma nova, ágil forma de poder fazer jornalismo. Então é interessante que nós temos hoje uma velocidade de notícias, uma velocidade de casos acontecendo no mundo que podem ser inseridas nesse novo modelo, dando uma maior agilidade à bancada ou, eventualmente, a toda a linha editorial do painel regional. Isso é muito interessante. Então, nós esperamos, nós que fazemos parte, somos convidados, né? Esperamos voltar em breve. Viu? Não fica com essa coisa de pesquisar muito, não. Não. Não, vamos voltar em breve. Concordo em gênero, número e grau, viu? com uma cara nova, com a tecnologia à nossa disposição, que já foi discutida, e com certeza o painel regional vai ficar cumprindo o seu papel, que cumpre hoje, muito importante na cidade. Bom, Sidney Costa, agradeço a tua participação aqui. Você, com certeza, está na linha de frente da nova programação do painel regional. Poxa, renovada toda a minha espiritualidade. Obrigado aos telespectadores também. A gente volta. Você também, Manuel Rogério, a sua inteligência, a sua perspicácia é sempre muito bem-vinda no painel regional. Eu agradeço, Heraldo, e estou à disposição para participar desse grupo de estudo. O professor Iberê nem precisa falar nada, não é? A Jéssica também. E a você, telespectador, que sempre nos honrou com a sua audiência, eu repito, todo o trabalho, todo o programa, todo o nosso esforço é dedicado a você. E eu agradeço sinceramente e até o nosso retorno. Muito obrigado.